Fala galera do canal Paparazitando, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, famosos que tiveram suas vidas interrompidas tragicamente. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo qual dessas tragédias você já ouviu falar? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e bora começar. Jackson Martins. Ele foi um talentoso cantor e intérprete de samba, conhecido por seu carisma e habilidade musical. Nascido em 1972, ele se destacou no mundo do carnaval, especialmente como intérprete da Caprichosos de Pilares, onde teve momentos memoráveis com sambas que marcaram a história do desfile carioca. Antes disso, começou sua trajetória na Inocentes de Belford Roxo e conquistou sucesso nas eliminatórias das escolas de samba. Também participou de grupos de pagode e lançou um CD solo em 1996. Além de ser reconhecido por sua voz, era uma pessoa muito querida, descrita como zen e de alto astral por amigos e familiares. Infelizmente, sua vida foi tragicamente interrompida em 2004, quando foi assassinado durante um assalto, aos 32 anos. A perda deixou um vazio no mundo do samba e uma saudade entre seus fãs e colegas. Jackson Martins deixou esposa e 2 filhas e continua sendo lembrado como um ícone do carnaval e um exemplo de talento e paixão pela música. Francisco Tenório Cerqueira Júnior, conhecido como Tenorinho, era pianista e músico da banda de Vinícius de Moraes e Toquinho. Em 18 de março de 1976, após uma apresentação no Teatro Gran Rex, em Buenos Aires, ele desapareceu. Tenorinho havia saído do hotel onde estava hospedado, o Hotel Normandie, para comprar cigarros e medicamentos, mas nunca voltou. Esse desaparecimento ocorreu apenas 6 dias antes do golpe militar que instauraria uma ditadura na Argentina, marcada por perseguições e repressões políticas intensas. O caso de Tenorinho continua envolto em mistério, já que ele não tinha envolvimento político conhecido. No entanto, algumas teorias sugerem que ele pode ter sido confundido com um subversivo por sua aparência, um estigma comum para aqueles que os regimes consideravam ameaças. As investigações não conseguiram esclarecer o paradeiro dele, e seu corpo nunca foi encontrado. Vinícius de Moraes, desesperado pela ausência do músico, buscou respostas em hospitais e delegacias, mas sem sucesso. Essa tragédia gerou protestos e campanhas de outros músicos, como Aldir Blanc e Gonzaguinha, que pressionaram por respostas, mas a situação só foi parcialmente revelada décadas depois. Em 2013, foi confirmado que Tenorinho foi sequestrado e morto pela repressão argentina, uma operação ligada ao infame Plano Condor, que envolvia a cooperação entre ditaduras da América Latina. Eliane de Gramont. Foi uma cantora brasileira talentosa cuja trajetória foi interrompida de forma trágica em 30 de março de 1981. Ela foi assassinada pelo ex-marido, Lindomar Castilho, também cantor, em um bar em São Paulo enquanto se apresentava. Castilho disparou contra Eliane em um ato motivado por ciúmes e desentendimentos pessoais, incluindo suspeitas de um relacionamento entre Eliane e um primo dele. Um dos disparos também feriu Carlos Rendel, colega da cantora. O público do local conteve o agressor até a chegada das autoridades, pois o mesmo tentou fugir da cena do crime. O caso teve grande repercussão na mídia brasileira e gerou intensos protestos de movimentos feministas, que demandavam mais proteção às mulheres contra a violência doméstica e questionavam a cultura dos chamados crimes passionais. O assassinato de Eliane se tornou um símbolo na luta contra o feminicídio no Brasil e motivou a criação de iniciativas como a Casa Eliane de Gramont, um centro de apoio a mulheres vítimas de violência em São Paulo. Lindomar Castilho foi condenado a 12 anos de prisão, dos quais cumpriu somente 6 em regime semiaberto, sendo libertado em 1996. Desde então, ele desapareceu da vida pública e vive recluso. Tupac Shakur. Foi um rapper icônico, ator e grande ativista americano, filho de Panteras Negras. Era conhecido por suas letras que abordavam questões sociais, raciais e de desigualdade. Foi baleado no dia 7 de setembro de 1996, em Las Vegas, enquanto estava no carro com Suge Knight, o CEO da gravadora Death Row Records. Eles tinham acabado de assistir a uma luta de boxe de Mike Tyson. Em um semáforo, um Cadillac branco se aproximou e alguém no veículo disparou, atingindo Tupac 4 vezes. Ele foi levado ao hospital e passou por várias cirurgias, mas faleceu 6 dias depois,
em 13 de setembro de 1996. O assassinato de Tupac permanece oficialmente sem solução, mas há várias teorias e investigações sobre o caso. Uma teoria sugere que o ataque foi uma vingança da gangue Southside Crips, ligada a Orlando Anderson, que havia sido atacado por Tupac e seus associados horas antes. Outra teoria aponta rivalidades entre gangues e a intensa disputa entre as cenas do rap da costa oeste e da costa leste, envolvendo nomes como Notorious Big e Suge Knight. Em 2018, Dwayne Keefe D. Davis, tio de Orlando Anderson, afirmou ter participado do crime. Em setembro de 2023, ele foi preso sob suspeita de envolvimento no assassinato. Dominique Dunne, atriz conhecida principalmente por seu papel no filme Poltergeist, de 1982, foi tragicamente assassinada por seu ex-namorado, John Thomas Sweeney, em um caso que chocou toda Hollywood. O relacionamento entre Dominique e Sweeney começou de forma intensa, mas rapidamente se tornou abusivo, com episódios de violência física e emocional por parte de Sweeney. Após terminar o relacionamento e mudar as fechaduras de sua casa, Dominique tentou seguir em frente. No entanto, em 30 de outubro de 1982, Sweeney apareceu em sua residência enquanto ela ensaiava com um amigo. Ele a confrontou do lado de fora, e durante uma discussão, ele a estrangulou por vários minutos até deixá-la inconsciente, bloqueando a chegada de oxigênio no cérebro. Dominique foi levada ao hospital e declarada com morte cerebral dias depois, falecendo em 4 de novembro de 1982, aos 22 anos. Sweeney foi acusado de homicídio, mas o caso gerou polêmica pelo tratamento leniente do sistema judicial. Ele foi condenado por homicídio culposo, sem intenção de matar, e cumpriu apenas 3 anos e 7 meses de prisão. A decisão foi amplamente criticada, especialmente devido à exclusão de evidências de abusos anteriores cometidos por Sweeney. Após sua libertação, ele mudou de nome e se afastou dos holofotes. Andrés Escobar foi um talentoso zagueiro colombiano conhecido como El Caballero del Fútbol por sua elegância dentro e fora dos campos. Teve uma carreira brilhante interrompida tragicamente em 1994. Durante a Copa do Mundo daquele ano, nos Estados Unidos, a Colômbia era uma das equipes favoritas, mas foi eliminada na fase de grupos após uma campanha decepcionante. Escobar marcou um gol contra no jogo contra os Estados Unidos, que acabou contribuindo para a eliminação da seleção colombiana, gerando enorme frustração em seu país. 10 dias após a eliminação, em 2 de julho de 1994, Escobar foi assassinado em Medellín. Ele foi alvejado com 12 tiros pelo segurança Humberto Muñoz Castro, após um desentendimento que teria começado por provocações sobre o gol contra. Embora as razões exatas para o crime sejam debatidas, teorias incluem a perda de dinheiro por apostadores colombianos e possíveis ligações com o narcotráfico. Muñoz Castro, que trabalhava para membros de um cartel, foi condenado, mas liberado anos depois por bom comportamento. O assassinato de Escobar chocou o mundo e manchou ainda mais a imagem da Colômbia na época, já afetada pelo narcotráfico. Ele é lembrado como um símbolo de fair play e esportividade. Seu funeral reuniu mais de 120 mil pessoas, e uma estátua foi erguida em sua memória em Medellín. Sua família também criou um projeto social para ajudar crianças desfavorecidas a aprender futebol, perpetuando seu legado positivo. Lara Clarkson foi uma atriz conhecida principalmente por seu trabalho em filmes de baixo orçamento e participações em programas de TV. Em 3 de fevereiro de 2003, ela foi encontrada morta na mansão do renomado produtor musical Phil Spector, em Los Angeles. Lana e Spector se conheceram na noite anterior, quando ela estava trabalhando como recepcionista no clube House of Blues. Os dois seguiram para a casa do produtor, onde, horas depois, seu motorista ouviu um tiro. Clarkson foi encontrada com um tiro no rosto, e Spector inicialmente afirmou ao motorista ter acidentalmente atirado nela. Em sua defesa posterior, ele alegou que a morte teria sido um suicídio acidental enquanto Lana beijava a arma. Após investigações e um julgamento controverso que começou em 2007, Phil Spector foi condenado em 2009 por assassinato em segundo grau e sentenciado a 19 anos de prisão. Ele morreu na prisão em 2021, vítima de complicações relacionadas à Covid-19. Gianni Versace. Designer de moda italiano e ícone da indústria da moda, foi o fundador da grife Versace.
Gianni Versace foi assassinado em 1997 na frente de sua mansão em Miami, enquanto voltava de uma caminhada. O assassino, Andrew Cunanan, estava em uma onda de crimes antes de matar Versace, e depois cometeu suicídio poucos dias após o assassinato. O caso gerou especulações sobre a orientação sexual do assassino e a relação de Versace com ele, além de ter impactado o mundo da moda e das celebridades. Saul Mineo. Saul Mineo, um renomado ator americano, destacou-se em filmes como Juventude Transviada de 1955 e Êxodos de 1960, pelos quais recebeu indicações ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Conhecido por sua versatilidade artística e coragem, ele foi um dos primeiros atores de Hollywood a se assumir publicamente gay nos anos 1960, desafiando os preconceitos da época. Em 12 de fevereiro de 1976, aos 37 anos, Mineo foi brutalmente assassinado a facadas em um beco perto de sua casa em West Hollywood, Califórnia. O ataque, inicialmente cercado de mistério, gerou especulações sobre possíveis motivações homofóbicas. No entanto, anos depois, o caso foi solucionado com a prisão de Lionel Ray Williams, um assaltante condenado que admitiu ser o autor do crime. Apesar das evidências de que Mineo foi vítima de um roubo mal-sucedido, teorias sobre um ataque premeditado continuaram a circular entre os fãs e historiadores. Selena Quintanilla, conhecida como a rainha do Tex-Mex, foi uma das maiores artistas latinas dos Estados Unidos, com apenas 23 anos no auge de sua carreira. Em 31 de março de 1995, Selena foi assassinada por Yolanda Saldívar, sua ex-funcionária e presidente de seu fã-clube. Yolanda foi demitida após suspeitas confirmadas de roubo de dinheiro, tanto do fã-clube quanto das boutiques da cantora. No entanto, ela usou a desculpa de entregar documentos importantes para atrair Selena até um motel em Corpus Christi, Texas. Durante o encontro, após uma discussão, Yolanda atirou nas costas de Selena. Mesmo gravemente ferida, a cantora conseguiu correr até o saguão do motel, onde identificou sua agressora antes de desmaiar. Selena faleceu pouco depois no hospital devido à perda de sangue e à perfuração de uma artéria vital. Yolanda foi condenada à prisão perpétua por homicídio em primeiro grau e atualmente cumpre sua pena em uma prisão de segurança máxima no Texas, com possibilidade de liberdade condicional apenas a partir de 2025. A morte de Selena gerou comoção mundial, especialmente na comunidade latina dos Imeambunai, e deixou um legado marcante na música e cultura. Notorious Big, também conhecido como Biggie Smalls, foi um dos rappers mais influentes do hip-hop, associado à costa leste dos Estados Unidos. Ele foi morto em 9 de março de 1997, em Los Angeles, em um ataque a tiros que nunca foi completamente esclarecido. Biggie estava em um carro estacionado quando um veículo se aproximou e disparou contra ele. O assassinato ocorreu apenas 6 meses após a morte de seu rival, Tupac Shakur, o que intensificou as especulações sobre uma rivalidade sangrenta entre as cenas de rap da costa leste e da costa oeste. A relação entre Biggie e Tupac foi marcada por conflitos, agravados por acusações mútuas e ataques diretos em músicas. Tupac acreditava que havia sido traído por Biggie e a gravadora de Biggie, a Bad Boy Records, especialmente após um tiroteio em 1994 em Nova York, onde Tupac foi baleado e culpou Biggie de maneira indireta. Embora o caso tenha gerado muitas teorias e suspeitas, a morte de Biggie permanece um mistério, com implicações de envolvimento de gangues e execuções de retaliação, incluindo a suposta ligação de figuras como Suge Knight e gangues rivais. Rebecca Schaeffer foi uma atriz americana que ficou famosa pela série My Sister Sam. O fim do sonho começou quando, em 1986, Robert John Bardo ficou obcecado por ela e passou a persegui-la. Ele chegou a mandar diversas cartas para a atriz, que ela respondeu com carinho, imaginando que ele fosse um fã comum. Em 1989, entretanto, Bardo assistiu sua atriz em uma peça, na qual Rebecca contracenava com outro homem. Robert enlouqueceu de ciúmes e decidiu que ela deveria morrer. Ele então pagou uma agência de detetives e descobriu o endereço da artista. No dia 18 de julho do mesmo ano, Robert alugou um carro e foi até o bairro de Rebecca. Ele sondou um pouco a rua da atriz e, quando confirmou o endereço, tocou a campainha. Como ela esperava que um roteiro lhe fosse entregue, a mulher abriu a porta.
Robert lhe mostrou algumas das cartas que trocaram e os dois tiveram uma breve conversa. No fim, Rebecca pediu que o fã não voltasse mais à sua casa. Ele concordou e foi embora. Tomou um café em um restaurante próximo. 1 hora mais tarde, Robert voltou a tocar a campainha de Rebecca, que atendeu mais uma vez. O homem tirou uma arma de um saco de papel e atirou no peito da atriz a queima-roupa. Peter Tosh, um ícone do reggae, foi assassinado em 11 de setembro de 1987, aos 42 anos, em sua casa em Kingston, Jamaica. Durante sua vida, Tosh foi um defensor apaixonado dos direitos civis e da justiça, usando sua música para criticar a opressão e lutar pela dignidade racial. Ele foi um dos fundadores do grupo The Wailers, ao lado de Bob Marley e Bunny Wailer, e mais tarde construiu uma carreira solo de sucesso com álbuns como Legalize It e Equal Rights. Sua morte foi um ato de violência em sua própria residência, onde 3 homens invadiram sua casa em busca de dinheiro. Dennis Lepoloban, um dos invasores que Tosh ajudou após sua prisão, foi capturado e condenado, mas os outros 2 participantes continuam desaparecidos. A morte de Tosh gerou um grande choque no mundo da música e um luto profundo na Jamaica e além. Robert Knox foi um jovem ator britânico conhecido por seu papel como Marcus Belby, no filme Harry Potter e o Príncipe Mestiço. Sua vida foi tragicamente interrompida em 24 de maio de 2008, quando foi assassinado fora de um pub em Londres aos 18 anos. O incidente aconteceu após uma briga envolvendo seu irmão, Jamie. Robert interveio para protegê-lo e foi atacado com facadas por Carl Bishop, um homem de 21 anos que já tinha histórico de conflitos com Knox e seus amigos. O ataque resultou em 5 facadas, uma das quais atingiu uma artéria vital, levando à sua morte. Carl Bishop foi preso e posteriormente condenado por assassinato, recebendo uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. Durante o julgamento, ficou claro que Bishop não demonstrou remorso e até expressou indiferença ao ser informado de sua prisão. A morte de Knox causou grande comoção, especialmente porque ele havia acabado de completar as filmagens para seu papel em Harry Potter e estava previsto para aparecer em uma futura produção da franquia. E aí, galera? Qual dessas histórias mais te deixou sem palavras? Conta pra gente nos comentários. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nos vemos no próximo vídeo, vou deixar aqui para você assistir.